E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Bom, não sei como está minha cara, porque eu ando bem inchadinha. Tirei o óculos pra não dar reflexo e ficou uma marquinha aqui. E tô, assim, com muito calor porque estava gravando outros vídeos já, enfim. Verão, sabe como é grávidas. Hoje eu vim falar sobre a questão da síndrome do pânico relacionada à gravidez. Eu já fiz vídeo aqui antigo, também já nem lembro o que eu falei nesses vídeos. Daqui a pouco eu vou ter que assistir de novo. Porque sabe quando passa o tempo e a gente fica pensando o que será que eu falei naquele vídeo, né? Mas, enfim, foi o meu relato da época, de quando eu fiz, sobre síndrome do pânico. Acho que tem um sobre bipolaridade, eu deixo aqui nos cards, né? E muitas pessoas me mandam mensagem lá no direct do Instagram, que inclusive se tu não me segue lá, Adriele Sonaglio, perguntando, porque sabem que eu tenho essa coisa da síndrome do pânico e tudo mais, e gostariam de saber como eu faço, como que tá isso em relação à gravidez, né? Se eu tô tomando algum remédio, como que tá, se piorou, se não piorou. E também muitas pessoas me mandam, né, muitas meninas que gostariam de engravidar, mas que têm medo dessa questão, desses distúrbios mentais. Algumas têm depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico e outras coisas, e transtornos de ansiedade, enfim, e tem medo de, tipo, piorar e não aguentar a questão dessa pressão que é a gravidez, dos sintomas, de a responsabilidade, do parto, todas essas coisas. Então, pensando em todas essas pessoas, né, que me perguntaram e tudo, e que talvez pesquisem aqui no YouTube querendo saber sobre isso, eu vim dar o meu relato até o momento. Pra quem não sabe, eu estou no 3º trimestre de gestação. Essa semana eu vou completar 29 semanas. Eu sempre tive pânico de pensar em ser mãe. Uma que eu não queria, porque você sabe, eu nunca fui tão fã de criança, nunca pensei, nunca tive aquele sonho de ser mãe. E juntava também com os medos. Desde medo de, meu Deus, será que eu vou ser uma boa mãe? Medo de parto, medo de esse mundo como está, será que meu filho não vai para um mau caminho? Como é que vai ser? Tipo assim, será que é bom botar uma criança nesse mundo? Então assim, medos. A minha vida, ela é baseada em medos o tempo inteiro. Então imagina, né, com a gravidez e todos os hormônios doidões e aquela coisa toda. Bom, aí o que acontece? Daí eu tenho já vídeo aqui no canal contando todas as histórias de por que eu decidi engravidar, aquela coisa toda, a idade começou a pegar e eu pensei que de repente eu fosse me arrepender. Eu acredito que se eu não tivesse um filho, em algum momento eu ia me arrepender. E aí eu resolvi, tipo, deixar nas mãos de Deus. O que acontece? Primeira coisa, pra quem não sabe, eu não faço tratamento para o pânico, tá? Eu tenho síndrome do pânico há muitos anos, agora entre 10 e 15 anos mais ou menos. Com o tempo eu aprendi a lidar no sentido assim, de não ir mais seguido parar no hospital, de tipo, meu Deus, eu estou morrendo, eu vou ter um ataque epilético, eu vou ter um ataque do coração, um infarto e vou morrer, então eu preciso no hospital para alguém me socorrer, que era o que acontecia antigamente. Então eu comecei a entender o meu corpo melhor e hoje eu sei mais ou menos, apesar de às vezes eu achar que é alguma coisa real mesmo e é o pânico, mas eu consigo mais ou menos entender o meu organismo e me controlar, entre aspas. Porém, eu tenho alguma segurança comigo que é, por exemplo, um Rivotril sublingual, alguma coisa assim que eu possa tomar caso eu me sinta, eu tenha alguma crise super de nervoso ou de pânico, de ansiedade, alguma coisa assim. E aí eu sei que eu tenho aquela segurança, só aquilo já me deixa um pouquinho mais tranquila se eu precisar tomar, digamos assim, né? Eu praticamente quase nunca tomava, né? E era só mais por ter aquela segurança ali, sempre tinha os comprimidos ou algum outro calmante, alguma outra coisa. E acabavam muitas vezes as cartelas vencendo, eu ia comprando mais, pedia pro médico, mas só pra ter ali por segurança. Pois bem, o que acontece? Quando eu engravidei, né? Quando eu descobri que estava grávida, eu obviamente não tomei mais nada de remédio nenhum, só as vitaminas, coisas que a médica disse que eu podia, às vezes alguma dorzinha de cabeça, né, um paracetamol, um negócio assim, mas em relação ao pânico, etc, eu não tomei mais nada, pra ansiedade também não, né, no máximo um chazinho de cidreira, algum chazinho camomila, alguma coisa mais permitida na gestação. E aí, o que eu posso dizer pra vocês em relação a como que o meu organismo se comportou? Cada mulher, cada gestação é diferente. Então, assim, eu tinha certeza que eu ia enlouquecer de vez, que eu ia entrar em pânico total e que no começo eu ia ter todos aqueles sintomas tipo assim, vômitos, fraqueza,
dor no seio, aquela coisa toda, e aí eu já fiz vídeo, deixo aqui nos cards, explicando que não foi bem assim. Eu, na verdade, me surpreendi, tive poucos sintomas, né? E também eu achei que eu ia ficar muito mais chorona, porque as grávidas normalmente elas ficam mais sensíveis. Mas no começo, pelo menos, eu fiquei muito mais durona do que eu era. Sempre fui muito chorona, não sou de chorar na frente dos outros, porém em casa eu sou bem sensível, assim. E aí eu comecei a não chorar mais, nem quando eu descobri a gravidez, nem chorava com nada, tipo músicas tristes, filmes, já tava, tipo, raramente chorando. As poucas vezes que eu chorei, até então que eu tinha chorado na gravidez, foram brigas feias que eu tive com o Rafael, acho que, não sei, né, a gente teve umas brigas, assim, algumas coisas que foram bem estressantes pra mim, tive alguns estresses bem grandes na gravidez, eu até digo que, tudo bem, no geral, a gente acaba depois meio que esquecendo, mas eu digo que não foi uma gestação tão legal, assim, tipo, eu tenho algumas memórias que eu acho que eu não vou esquecer. De situações, talvez não graves, talvez até eu tenha aumentado na minha cabeça ou qualquer coisa assim, mas que podiam não ter acontecido, tipo estresses de ficar tão irritada ou tão decepcionada ou tão triste que chegava a doer o útero, eu ficava com medo de perder o bebê, só rezava assim, tipo chorando, rezava pra não perder o bebê, enfim. Coisa assim, tipo, os homens eu acho que alguns ficam bem compreensíveis, outros não entendem, principalmente antes da barriga crescer. Eu acho que eles, sei lá, acham que a pessoa tá normal, ou que ela não pode se estressar, ou que ela não pode, tipo, eu não sei, eu também não quero botar a culpa no Rafael, mas teve uns estresses aí babadeiros, tá? Beleza? Mas aí, então, foram as vezes que eu chorei. Depois, sim, de um tempão, assim, segundo para terceiro trimestre, que aí sim eu voltei a ficar sensível, chorar. Tem dias que agora eu choro do nada, por motivo nenhum, ou por um pequeno motivo eu choro o dia inteiro, fico toda inchada, toda cagada. Eu ando ficando estressada, tem fases que sim, fases que não. Mas eu ando bem estressada, por exemplo, essa semana eu tô assim, chorei muito essa semana, às vezes descarrego no Rafael, depois me arrependo, tipo, como se qualquer coisa que eu penso sobre ele, sobre qualquer coisa, me irrita, às vezes, só às vezes. E eu sei que deve ser coisas dos hormônios, enfim, né? Eu tô começando a ficar estressada, eu também já não tô dormindo direito, dores, né? Às vezes dá refluxo, então tudo influencia. E tô chorando mais, sim. Agora, isso tudo acho que é normal e eu também já tinha essas trocas por causa de transtorno bipolar e tal, essas trocas de humor e tudo mais eu já tinha antes, talvez agora só tenha acentuado um pouquinho mais, mas a minha experiência é que eu não mudei tanto, nem o meu humor do normal da minha vida, as desestabilizadas aí loucas, que mais? O pânico em si, né, até que, tipo, é que eu não sei explicar, é difícil eu sentir tanto medo, porque eu, particularmente, até agora não acredito, tipo, não dá pra acreditar que tem um bebê dentro da minha barriga. É inacreditável isso. Tipo, não caiu total a ficha, eu não sei se, talvez, mesmo depois de um tempo que a criança nascer, não vai ter caído a ficha de verdade, assim, tipo, parece que não tá acontecendo comigo, parece que não é a minha barriga, é uma coisa, assim, de outro mundo, sabe? Não sei explicar. Por mais que eu haja com naturalidade, eu falo sobre o Pedro, preparo as coisinhas, tem momentos que eu fico feliz, planejo coisas, imagino o futuro, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma coisa meio superficial, é como se não fosse eu, e eu demonstro muito mais estar tranquila, serena, tipo assim, fingindo naturalidade, do que eu estou na vida real. Tipo, eu tô bem desacreditada do negócio até agora. E daqui a pouco vai nascer e eu ainda nem acredito. Em relação ao parto, né, que é o que as pessoas mais acho que temem, e também as coisas, os exames, exame de glicose, vacina, não sei o que, tem que tirar sangue, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tipo, não é o fim do mundo, já posso dizer. Eu desde o começo sabia que não seria tão fim do mundo assim. É um saco, né? Essa coisa de, vai médico, vai aqui, vai ali. Mas, sendo bem sincera, acho que vai ter coisa bem pior pela frente. E por isso que eu não me estresso tanto. Eu penso assim, o que é uma vacina? O que é um exame de sangue? O que é um exame de glicose? Pensando no parto, em comparação ao parto. Ou, o que é um parto? Que é uma coisa provavelmente sofrida, enfim, não é legal, né?
O que é um parto em comparação a um resto de uma vida toda dedicada a uma criança, muitas noites sem dormir, muitas tristezas de tipo, qualquer coisa que acontecer com a criança eu vou estar sentindo como se fosse comigo, responsabilidade, uma coisa que não tem volta, tipo assim, o que é um parto, que é um dia só, sabe? Então assim, eu acho que tudo tem graus, momentos e intensidades de preocupações. Então talvez em algum momento, num dia X, a minha preocupação é o teste de glicose, que é um saco, que não sei o que, mas pronto, passou, sobrevivi, sabe? Então é legal deixa pra acontecer cada coisa no seu tempo, não ficar... É difícil, pessoas que nem eu, que fantasiam, eu às vezes vou no banheiro, vou fazer xixi, quando eu vejo, minha cabeça já tá lá em outro mundo, eu já tô imaginando alguém me ligando dizendo que fulano morreu e quando eu vejo já tô chorando. Essa é a loucura da minha cabeça, imagina. Ou tipo, saio do banheiro e digo, Rafael, eu não quero que tu morra. Ele fica pensando, o que essa louca tá pensando? Porque na minha cabeça eu já fantasiei 1000 coisas que poderiam ter acontecido com ele, sabe? Então, mas assim, tentar pelo menos não ficar pensando. Começou a pensar, né? Muda de assunto, vai procurar outra coisa pra fazer, te distrai, porque não adianta se estressar, é que nem eu parto, eu tento pensar o menos possível, eu tento me preparar, assisto documentário, leio livro, vejo coisas na internet pra ir me habituando, possibilidades do que pode acontecer num parto, como que é a melhor recuperação do parto, o que eu tenho que fazer depois do parto, essas coisas, mas não ficar tipo neurótica, porque tudo que eu planejar na minha cabeça provavelmente não vai ser do jeito que, né? Por exemplo, eu a vida inteira pensei, se eu tiver um parto, se eu engravidar, eu vou querer ter cesárea, certeza, porque eu pensava, eu não vou aguentar um parto, não é pra mim, sabe, esse tipo de coisa. Só que daí, o dia que eu engravidei, né, ou até um pouco antes, eu comecei a pesquisar e entender os benefícios de um parto normal, que a recuperação é mais rápida, que tem benefícios pra mãe, pro bebê, menos sequelas, vamos dizer assim, né. Eu nunca fiz uma cirurgia, então pra mim, pânico total de cirurgia. Então assim, mudei de ideia. A gente vai mudando, né? A gente vai pesquisando, aprendendo, mudando a nossa cabeça. E aí agora eu quero ter um parto normal. Mas eu não sei se vai dar. Talvez não, né? A gente não sabe. Pode dar uma complicação, pode o bebê tá virado na hora e não dá certo, pode isso, pode aquilo. Né? Quantas amigas minhas queriam parto normal e não tiveram? Algumas tiveram, outras não deu certo. E aí? Né? Então, ou planejaram uma cesárea e de repente... o bebê nasceu do nada, nem chegou no hospital, nem teve cesárea, nada. Então assim, tem tudo que é caso. Então não adianta eu planejar que eu vou ter 20 horas de trabalho de parto, que eu vou ter 2 horas de trabalho de parto, que eu vou ter parto normal, que eu vou ter cesárea, que pode acontecer infinitas situações que eu não tô nem imaginando. Então eu prefiro deixar, tipo assim, nas mãos de Deus, pensar, eu gostaria que fosse um parto normal, me preparar da forma que eu posso, mas saber que, tipo, no dia, só Deus sabe. Botar nas mãos de Deus, rezar muito, e esperar pra ver o que vai acontecer, o que o Pedro quer, o que Deus quer, sabe? E só pra finalizar em relação ao pânico, uma coisa que é o que mais tá me incomodando na gestação em relação ao pânico é que piorou, sim, em relação a, por exemplo, o trânsito. Uma das coisas que eu mais tenho pânico é pegar a estrada, né? De carona mais ainda. E eu tô andando mais de carona porque eu, sei, acho melhor, né? Quero que o Rafael vá comigo nas coisas, enfim. E aí eu comprei aquele cinto de segurança, porque eu fico com medo do cinto apertando na barriga e tal. Comprei aquele cinto que vai um negócio no meio das pernas e aí, tipo, fica mais seguro pra grávida. Amei, amei. Melhor compra da vida. Na verdade, não comprei, desculpa. Minha mãe me deu. Melhor presente da vida. E aí eu fico com muito pânico. Então, às vezes, a gente quer ir almoçar na minha sogra, que é aqui na cidade, tipo, coisa de 10 minutinhos. Eu me estresso tanto, eu já tive crises de choro no caminho, eu começo a enxergar 1001 acidentes, o que pode acontecer, eu posso me acidentar, o bebê morrer, aquela coisa toda. É tão estressante pra mim que eu já tô assim quase que não querendo mais sair de casa. Eu só quero sair se eu precisar, realmente preciso ir no mercado, realmente preciso ir no médico, fazer um exame, sabe? Fora isso, eu tô mais ficando em casa mesmo, até porque a gente viu que tem vários casos de mulheres que tiveram Covid, que tiveram parto prematuro como um dos efeitos colaterais do Covid, digamos assim, e as complicações, né? E aí eu prefiro evitar, porque aconteceu principalmente com as mulheres no 3º trimestre, esse tipo de situação. Então, o meu bebê tá muito pequeno ainda e se eu puder evitar aglomerações, é melhor eu evitar e ponto, né? Fora isso, eu não tinha tanto medo, tanto aquela coisa do
meu Deus, se eu pegar o Covid, enfim. É isso, fica aquele medo também de pode acontecer alguma coisa, porque eu já vi tantos casos, as meninas me mandam no direct, perdi meu bebê um dia antes do parto, né, morreu. Eu tenho uma amiga minha que teve gêmeos agora recentemente e foram super prematuros, com 26 semanas. Um morreu praticamente na hora, o outro uns dias depois. Então assim, cada desgraça que me contam, cada desgraça que eu vejo, que eu sei que pode acontecer com qualquer um. Então assim, eu só fico rezando e rezando pra que o bebê esteja bem, pra que dê tudo certo até o final e deixo nas mãos de Deus. E em relação ao pânico, também a médica me ofereceu se eu não queria, tipo, fazer uma consulta ou ela me receitar alguma coisa, ou enfim, em relação ao pânico, tipo, um tratamento que pudesse uma gestante ter. Então assim, não é que tipo a pessoa não vai mais poder tomar nenhum remédio. Tem alguns remédios que tem como, né, pra esses tratamentos, pra esses remédios controlados, enfim, né, que pode gestante, né. Até porque eu falei pra ela que eu tava descontando tudo na comida, eu comi muito, engordei muito, já engordei uns, sei lá, 16, 17 quilos, eu acho, na gestação. Podia engordar até 10 na gestação inteira, ainda falta mais de 2 meses pro Pedro nascer. Então assim, complicada a situação, sou bem baixinha, né, já tava com sobrepeso antes, mas é isso, eu falei pra ela que eu não queria, que eu já não fazia tratamento antes e que eu não queria nada, e aí ficou por isso. Então eu tento controlar o máximo possível, mas algumas coisas eu tento evitar de me estressar, tipo trânsito, etc, pra não ficar mal, né? E várias coisas que eu tinha medo, meu Deus, quando o bebê começar a mexer na barriga, será que vai ser estranho? Será que, não dá uma agonia, não dá uma coceira, não dá uma dor, não... Tudo vai acontecendo naturalmente, tipo... Agora, pra mim, a coisa mais normal, essa criança, inclusive ela tá mexendo agora loucamente, é a coisa mais natural do mundo. Tipo, não me preocupa muito, não me estressa, não me incomoda, tem alguns desconfortos já, né, terceiro trimestre e tal, né, dificuldade pra dormir, mas assim, tudo vai acontecendo, tipo, naturalmente. E como eu disse, parece que nem é comigo às vezes. Então, ok, vou seguindo a vida, sabe? Eu não sei se de alguma forma eu ajudei com esse vídeo, eu espero que sim. Tentei relatar várias coisas que eu fui lembrando, assim, aleatórias. Depois, se eu lembrar mais, eu posso contar. Depois, futuramente, eu posso contar como foi a minha experiência em relação ao parto, com o pânico, com tudo, todos os acontecimentos, né, a partir de agora também, e depois com o bebê e tudo mais. E basicamente é isso. Espero ter ajudado. Deixem um like se vocês gostaram, se inscrevam se ainda não são inscritos. Me sigam lá no Instagram, Adriele Sonagli, que eu mostro tudo em primeira mão. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!